Evangelho de Mateus, capítulo 2, vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os tesouros, entregaram-se as ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu do Egito. E lá ficou até a morte do Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e todos os seus arredores de 2 anos, para baixo, conforme o tempo do qual com a precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles não existem mais. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos essa noite para louvar e engrandecer ao teu nome, mas também para ouvir de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O capítulo 2 de Mateus relata para nós a experiência, uma das experiências do nascimento de Jesus, né? Conta para nós a experiência de reis que vieram do Oriente para encontrar com Jesus. A Bíblia relata isso para nós. A Bíblia diz para nós: eram reis, não eram pessoas comuns. Olha para mim. Não eram pessoas comuns. Se dispuseram a sair das suas terras para ir ao encontro daqueles onde eles tinham entendimento e crença de que era o Messias. A Bíblia diz que eles saem das suas terras e, por conta de um sinal no céu, fazem essa viagem, toda essa viagem, em busca de encontrar o Messias. Então, isso deixa para mim algumas referências. Não eram apenas homens, sacerdotes, reis, autoridades do governo do Oriente. Acredita que eles vieram da Arábia por conta dos presentes que eles levaram para Jesus. Era uma prática
de reis daquele lugar, né, celebrar com ouro, incenso e mirra o nascimento de uma grande autoridade, de alguém que tinha grande poder sobre a terra. Mas a Bíblia diz para nós que eram reis de Oriente, mas eram reis que tinham estudo, eram reis que tiveram a oportunidade de conhecer alguma das experiências do povo de Israel. Por que a senhora está falando isso? Porque como alguém identifica um sinal no céu como um sinal de um nascimento do Messias, de alguém que era importante para a nação de Israel, se não compreendesse também as experiências e as escrituras? A Bíblia conta para nós em Números, capítulo 24, verso 17, você não precisa abrir, que é onde ele diz: a estrela precederá de Jacó. Então, eles viram, eles estudavam os astros, eles acompanhavam os fenômenos da natureza, mas entendiam que esses fenômenos não eram aleatórios. Todos eles traziam sinais para a vinda do Messias, para a chegada de alguém importante sobre a terra. Olha aqui para mim, não é diferente até hoje. Israel sabe que quando anuncia-se a lua de sangue, Israel sabe que vem sobre eles um tempo de guerra. Toda vez que a televisão falar para você: olha, esse mês uma lua de sangue aparecerá nos céus, Israel sabe que a lua de sangue é sinal de Deus avisando: vem tempo de guerra. E o eclipse do sol, manifestações onde mostra o eclipse do sol, Israel entende: Deus está instaurando a vitória sobre nós. Então, durante todo esse tempo, Israel também olhou os sinais, não para adorá-lo. O povo judeu sabe que não pode adorar a lua, a estrela, o sol, não pode buscar adoração, né? Mas eles entendiam que Deus movia tudo isso para trazer revelação de si mesmo, da pessoa de Cristo, da pessoa do Messias sobre Israel. E esses reis magos tinham esse entendimento. Nos livros, nas histórias acompanhavam: olha, ouvi dizer que um sinal no céu se manifestaria, uma estrela apontaria, e um descendente de Jacó seria aquele que viria como Messias de Israel para instaurar a paz e reinar sobre a terra. Então, eles tinham compreensão. Também os estudiosos dizem que também tinham a leitura dos rabiscos de Daniel, a experiência da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, muitas coisas que Daniel falou a respeito dos últimos dias. Esses magos tinham conhecimento dessa palavra, não foram atrás de uma estrela qualquer. Você está conseguindo me alcançar? Eu preciso que você entenda, eles não tinham todo o conhecimento, eles não eram como os escribas, eles não eram como os religiosos tradicionais de Israel, mas o que eles tinham, eles creram. O pouco material que eles tinham, eles creram. E eles fizeram de tudo para estar diante daquele que precisava ser adorado. Então, eles fazem uma viagem longa, de muitos dias. Os estudiosos acreditam que uma viagem de quase 1 ano. Eles saem das suas terras e vêm peregrinando até chegar em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, eles vão diante da autoridade. O rei Herodes era o rei da Judéia. Então eles se apresentam diante do rei Herodes e diz para o rei Herodes: então, nós viemos conhecer aquele que nasceu, o recém-nascido, o Messias, o rei de Israel. Onde ele está? E aí o rei Herodes ficou bravo demais, né? E o rei Herodes começou a dizer para ele assim: mas o que vocês estão dizendo? Nós recebemos o sinal. Nós sabemos que a estrela é o sinal que o descendente de Jacó se levantaria e se manifestaria como Messias. Nós estamos vindo, olha, que uma viagem longa, hein? Até aqui, para poder testemunhar. Viemos para adorá-lo, viemos para render graças a esse rei. E aí o Herodes chama, observa o versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Cristo Messias, né? Eles não sabiam que era Jesus.
chamou a reunião do Sinédrio, que chamava, que era a reunião dos grandes oficiais. Me fala aí, onde pode ser esse lugar? Que lugar pode ser esse? Aí aqueles que estudavam a palavra, que tinham conhecimento da palavra, não pestanejaram, responderam de pronto a Herodes. Olha o que eles responderam: em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Essa escritura que está embaixo aí, ó. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo. Isso. Então os sacerdotes e os escribas tinham certeza que o Messias viria de Belém, que o Messias nasceria em Belém. Os magos não. Os magos tinham o acompanhamento da estrela, os magos tinham algumas poucas informações, fizeram uma viagem extremamente longa, até chegada em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, confronta o rei Herodes a respeito do nascimento de Jesus. O rei Herodes não está sabendo de nada. E aí ele procura os oficiais religiosos e diz: vocês entendem a palavra? Vocês entendem os pergaminhos? Me diz onde o Messias vai nascer. E aí eles respondem: temos certeza, está em Miqueias capítulo 5, verso 2, é em Belém. E aí o Herodes dá a orientação a eles: então vocês seguem a Belém. Mas faz um favor para mim, quando chega lá e vocês depararem com o menino e reconhecerem que é o Messias de Israel, o rei, o futuro rei de Israel, faz a visita e volta aqui. Volta aqui e me conta onde ele está, porque eu preciso ir lá adorá-lo. Só que essa não era a intenção do coração do Herodes. Por quê, pastora? Porque o Herodes, o desejo do coração do Herodes era exterminar qualquer um que fosse ameaça para o seu cargo. Ele era autoridade sobre toda a Judéia. Você leu aí, está escrito em Belém da Judéia. A cidade de Belém fazia parte de todo o governo do rei Herodes. Então ele diz: quem vai ser rei no meu lugar? Quem é esse bebê que vai nascer e vai ser rei de toda Israel? Que está escrito nas profecias bíblicas que os sábios, os escribas, os fariseus têm certeza de onde ele vai nascer e o que ele vai fazer. Quem é esse homem? Então ele dá a direção aos reis magos, dá a permissão aos reis magos para seguirem até Belém, mas com a ideia de que eles informem exatamente onde Jesus está, para que depois ele possa ir lá matá-lo. Acompanhe o que diz as escrituras comigo. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Versículo 11. Entrando na. Então olha para mim. Cutuca esse irmão que está do seu lado. E diga para ele assim: desculpa, eu preciso, nessa noite, desconstruir uma mentira que foi pregada para você a vida toda. Os reis magos não chegaram na grutinha onde Jesus nasceu. Os reis magos não estavam no lugar onde estava o bezerrinho, a vaquinha, até porque também não tinha bezerro e vaquinha. Mas essa é uma outra história, a gente conversa em tabernáculo. O que o texto bíblico diz é que os reis magos, leia aí comigo o versículo 11. Entraram aonde? Entraram aonde? Jesus morava na gruta? Não. Então deixa claro para nós que quando eles chegam, Jesus já tinha nascido, um bom tempo já tinha passado. Os estudiosos acreditam que Jesus tinha de 10 para 11 meses. Quase uma criança de 1 ano de idade. Então, eles vão ao encontro de Jesus, entram na casa onde Maria e José habitavam e moravam. Observa o que diz as escrituras. Viram não é o bebê. Está entendendo aí? Não é o bebê. O menino, com a Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros
e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e... Então leva a sua mente à obediência da palavra. Abandona toda a crendice que você aprendeu ao longo da sua vida e fica com a palavra, porque a palavra é que liberta. A verdade é que traz libertação sobre as nossas vidas. Quando eles chegam, Jesus está na casa, um menininho, quase andando, quase correndo. E eles se apresentam, olham para ele, reconhecem, porque foi a estrela sinalizou até o endereço. E ali eles entregam tudo que eles carregaram por quase um ano de viagem. E entregam diante de Maria e de José ouro, incenso e mirra. Quando eles terminam de fazer o ato pelo qual eles esperaram um ano, a Bíblia diz para nós que eles são inspirados pelo Espírito de Deus a não voltarem a Herodes. Porque Deus sondava o coração de Herodes e sabia que a intenção do Herodes era matar Jesus. Então eles dizem, já vimos o menino, já adoramos o Messias, o rei de Israel, podemos voltar para nossa casa. E eles não voltam a Jerusalém. Olha para mim, de Jerusalém para Belém são 15 quilômetros. Era rapidinho. Mas eles decidem não voltar, porque Deus falou com eles que não havia necessidade, que eles podiam ir embora. E eles seguem a viagem embora. E aí acompanha o que diz as Escrituras comigo. Espera aí que a minha Bíblia voou. Versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em um sonho e disse: dispõe-te, toma o teu menino e tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o... Então o anjo aparece em sonho para José e diz para José, assim que os reis magos saem, diz para José: faz as malas, José, você vai morar no Egito, a sua próxima casa será no Egito, arruma as coisas do bebê, do menino, da Maria, e segue em viagem para o Egito, porque o Herodes vai vir matar Jesus, vai vir procurar matar Jesus. E aí eles vão para o Egito. No Egito ainda naquela época tinham muitos hebreus que moravam lá. Então não foi difícil eles se instaurarem e começarem uma vida no Egito, né? Um tempo suficiente para as coisas acalmarem. Continua lendo comigo. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o... Então ele vai para o Egito, fica lá. Quando vem a notícia, o Herodes morreu, ele diz: então a gente pode voltar, né? Aquele que perseguia está morto, então a gente pode voltar. Mas acompanha comigo, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores. Por que não era recém-nascido? Por que não era recém-nascido? Porque Jesus não era recém-nascido. Porque quando os magos encontraram Jesus, ele já era um menino de quase 1 ano de idade. Então o Herodes não tinha parâmetro exato. Eu não sei se ele tem 10 meses, eu não sei se ele tem 1 ano, eu não sei se ele tem 1 ano e meio. Então o que o Herodes fez? De 2 anos para baixo passa o cerol. De 2 anos para baixo todo menino tem que ser morto. Liberou a palavra, a sentença de morte, para que todos os meninos de 2 anos para baixo, nascidos na cidade de Belém, fossem exterminados. Então olha aqui para mim. É horrível essa notícia. É uma tragédia, uma calamidade. Porém, a nossa cabeça acha que uma cidade inteira ficou sangrando. Belém era um negocinho desse tamanho. No máximo 20 crianças foram assassinadas. Não mais do que isso. Os estudiosos acreditam 1,5 dúzia. Então mais ou menos 18, 20 crianças, 20 meninos, uma cidade pequena. Como é que você vai encontrar? Todos meninos com a faixa etária de 0 a 2 anos, né? Então o número de crianças não passou disso, não passou de 20 e pouquinhas crianças. Você está entendendo? Diga amém. E aí, lê comigo, versículo 17. Então,
se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um grande clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles não existem mais. Por que o texto de Mateus faz referência ao texto de Jeremias, capítulo 31, verso 15? Porque Israel só passou a ser sitiada e dominada pelos romanos porque o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, eles encheram a cidade de autoridades romanas. Então foi quando foi delegado a chegada do Herodes, a chegada de outros líderes romanos para habitar na cidade de Jerusalém e comandar Israel. Por quê? Porque todo o povo foi levado cativo à Babilônia. Então, Jeremias, quando profetiza no capítulo 31, ele está falando da Babilônia. Ele está dizendo, eu vi as mães chorando. E a Raquel aqui não é uma pessoa física, representa uma mulher que gerou Israel, a nação de Israel. E ele diz, eu vi Raquel chorando, porque os seus filhos não existem mais. Por quê? Porque foram levados para o cativeiro, foram presos, ficaram presos. Mas pastor, o que o cativeiro tem a ver com o texto de Mateus capítulo 2? Por que Mateus revela que esse texto também se cumpriu nessa época? Presta atenção no que eu vou dizer. Porque a brecha foi aberta por desobediência. Por isso que a cidade de Israel foi tomada e levada em cativeiro. Eles apostataram da fé, eles começaram a praticar idolatria. Deus permitiu, por conta da desobediência, que Israel fosse tomada, sitiada, e eles fossem levados escravos para a Babilônia. O castigo que veio sobre aquelas crianças de Belém foi o resultado da desobediência. Por quê, pastora? Depois de tanto tempo, porque a desobediência abriu a porta, trouxe o Herodes. Depois de tantos anos, o mesmo Herodes mandou com que todas aquelas crianças fossem assassinadas. A desobediência abriu a porta e desencadeou outras mortes sucessivas. Você conseguiu me alcançar? É por isso que Mateus diz, exatamente se cumpriu Jeremias capítulo 31, verso 15, porque as mães voltaram a chorar, seus filhos já não existiam mais, porque a porta que foi aberta para Israel ser levada para o cativeiro trouxe o Herodes que matou as crianças da época de Jesus. Pastor, o que a senhora quer dizer com esse texto para nós essa noite? Hoje é domingo de ceia, diga aleluia. Porque dentro dessa história, do versículo 1 ao versículo 18, eu vejo muitos personagens importantes que trazem mensagens importantes para o meu coração e para o seu coração. Tem a vida do José e da Maria, fala do nascimento de Jesus, fala da anunciação de um anjo que revela coisas em sonhos, fala de um rei da Judéia chamado Herodes, fala de reis que vieram do Oriente em prol de reconhecer o Messias de Israel, fala para nós de uma reunião do Sinédrio extremamente importante que envolvia escribas e fariseus, então ainda fala das mortes dessas crianças todas. Então uma história de 18 versículos muito rica de informações. Mas eu quero falar de 4 personagens principais essa noite. E eu preciso que você escute o que o Espírito quer dizer à igreja. Primeira, eu quero falar desses reis magos. Homens que não tinham conhecimento da fé. Homens que participaram de pouco conhecimento histórico original, real, fundamentado, mas que foram movidos por uma fé poderosa. Abriram mão das suas casas, das suas famílias, do conforto das suas famílias, porque nós não estamos falando de pessoas comuns. Eles eram reis. Não são reis que andam naqueles camelos magros que você vê nos filmes, né? 3 somente. 3 reis. Você já viu o rei andar sozinho? Você já viu o rei chegar em qualquer cidade sozinho? Responde para mim. Não. Então tira a imagem que você viu na história da sua infância toda. Rei não anda sozinho, não anda montado num camelo magro, passando fome. Tinha uma comitiva com eles. Tinha gente para servi-los. Tinha gente para cuidar. 1 ano na estrada. 1 ano. Saindo
seu lar em busca de uma fé. Dedicaram suas vidas, dedicaram tempo, tiveram metas. Enquanto eu não estiver de frente para o Messias, enquanto eu não puder me prostrar e adorá-lo, eu não vou parar de seguir essa estrela. Eu não vou abrir mão até que eu passe por essa experiência. Homens que não tinham nada a ver com o povo de Israel. Homens que não tinham nada a ver com a descendência do papai Abraão. Homens que creram pela fé. Homens que entenderam o que chegaram para ele de material. Algumas escrituras de Daniel. Algumas leituras do texto de Números. E dedicaram as suas vidas em prol de encontrar aqueles que eles acreditavam que realmente mudaria a história da terra. Depois eu encontro outro personagem. Os escribas e fariseus, os membros do Sinédrio, homens respeitados, homens letrados, conhecedores profundos das Escrituras, homens que dedicam o dia, e é assim até hoje, dedicam o dia e a vida para ler as Escrituras, para entender as Escrituras, sabem a Escritura de cor e salteada. Discutem elas no Sinédrio, nas sinagogas. Não falam com pessoas que não têm conhecimento. São líderes importantes religiosos. Escuta o que eu vou dizer. Mas quando o rei Herodes chamou eles e disse assim: eles estão dizendo que eles estão acompanhando o sinal de Números, capítulo 24, versículo 17. Que a estrela anunciaria a descendência de Jacó. Qual é a possibilidade do Messias nascer? Qual é a possibilidade deles estarem certos que a estrela os levará no caminho? Os escribas se reúnem e dizem para ele: nós temos certeza. Está em Miqueias capítulo 5, verso 2. Está escrito nas Escrituras: de Belém da Judeia nascerá o Messias de Israel. E aí eles dizem: esse é o endereço onde vai nascer o menino. Esse é o endereço onde vai nascer aquele que vai mudar a história toda da nação de Israel e do mundo. E aí? Posso falar? Não levantaram o bumbum da cadeira para irem a Belém. Os magos andaram 1 ano atravessando todo o deserto do Oriente, seguindo à noite o sinal da estrela. O dia inteiro passava, a expectativa era quando chegasse a noite, porque à noite eles viam a estrela e faziam a caminhada da estrela até chegar ao lugar do nascimento do Messias. E os conhecedores da lei, e os letrados da palavra, e os experimentados de todo conhecimento, não levantaram do lugar onde estavam para ir a Belém verificar se a história era verídica ou não. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, na autoridade do nome de Jesus, que tem muito rei mago melhor do que nós. Tem muita gente sendo guiada pelo pouco conhecimento que tem, mas está buscando a fé que nós não levantamos o bumbum da cadeira para buscar. 15 quilômetros separava Jerusalém de Belém. E eles disseram para Herodes: é em Belém. Vai lá procurar o menino. Ora, desculpa, amigo, mas se eu estou naquele tempo e naquela hora, e alguém chega para mim e diz assim: eu estou seguindo as escrituras bíblicas, eu estou seguindo o sinal do céu, e amigo, ele vai nascer, aquele que nós esperamos, aquele que oramos, aquele que buscamos, vai nascer. Onde vai nascer? Na cidade de Belém. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ele vai nascer. Se você sabe que o teu Jesus ia chegar, se você sabe que o seu Salvador ia se manifestar, você não ia sair do lugar onde você está e procurá-lo, para encontrá-lo e ter uma experiência poderosa com ele. Os letrados não foram. Terceiro grupo de pessoas, o rei Herodes.
um homem que chegou de paraquedas em Israel, porque a nação tinha sido levada em cativeiro. Promoveram sua família para ir, e até que chega num período da história, ele se torna rei da Judéia, romano, cidadão romano, guiado pelas ordens de Roma, motivado, seu coração motivado por ódio, com espírito de competição. Quando aqueles reis batem na porta do palácio, Rei Herodes, nós viemos de longe, rei, porque entendemos que aqui pertinho de você está o Messias de Israel, aquele que tem autoridade e poder, que vai mudar o mundo todo. Ele não quis saber da história. A cabeça dele pensava assim: rei, quem é que vai tomar o meu lugar? Eu não quero saber quem ele é, eu não quero saber de onde ele vem, eu não quero saber se Deus é com ele, se não é com ele, eu não quero saber se tem propósito, eu não quero saber se tem missão. Eu não posso competir com ninguém. Eu não posso ter alguém que tenha a oportunidade de roubar o meu trono. Você está aí? E o quarto grupo são aquelas crianças que foram perseguidas e assassinadas sem nada ter a ver com a história, porque alguém precisava pagar pelo ódio do Herodes. Alguém precisava pagar por aquela situação toda. E aquelas crianças morreram no lugar de Cristo. Morreram para que o Cristo não fosse pego na tentativa na cabeça doentia do Herodes de se livrar de qualquer ameaça que aquilo podia se apresentar sobre ele. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que assim está a igreja do Senhor, dividida como esses 4 grupos de pessoas. Os primeiros são os recém-chegados, que quase não têm conhecimento da palavra, que ainda estão envolvidos em práticas, em coisas que não têm fundamento em Deus, que não agradam o coração de Deus, mas existe dentro deles uma sede tão grande. Existe dentro deles uma sede tão grande, uma fé tão forte, que eles estão dispostos a fazer o que tiverem que fazer para ter uma experiência de adoração com Cristo Jesus. O que eu tenho que fazer? Eu preciso caminhar 1 ano no meio do deserto, passar pelo Saara, passar pelos desertos todos até chegar a Israel. Eu estou disposto, pastora, porque nada vai suprir a minha vida se eu não puder estar aos pés do meu Senhor e adorá-lo, se eu não puder entregar a Ele as 3 principais ofertas da minha vida: ouro, incenso e mirra. Eu preciso declarar com a minha boca, com as minhas ações, com o meu coração, que Ele é o Senhor da minha vida. Parte da igreja são os letrados, conhecedores do livro, da letra, da palavra. Aí você diz assim: rapaz, Deus está se movendo, Deus tem se manifestado de forma poderosa e gloriosa. Ele diz: mas não sai da cadeira. Você chega para ele e pergunta qualquer coisa, ele tem a resposta na ponta da língua para te dar. Letra. Mas o espírito está morto, porque ele não tem capacidade de sair do lugar onde ele está para ir ao encontro do Messias da sua vida, porque ele está rodeado de certezas, ele está rodeado de conhecimento, ele está rodeado de uma sabedoria que o coloca diferente da maioria. E quando você olha e vê os simples experimentando de poder e de unção, ele diz: isso é meninice. Ele diz: isso é coisa de novato. Eu não preciso disso. Eu não preciso experimentar disso, porque eu sei como o Espírito vem, eu sei como ele faz, eu sei para onde ele veio, eu sei como ele age, eu sei. Mas não é capaz de andar em direção e pagar o preço de encontrá-lo genuinamente. Eu tenho um outro grupo dentro da igreja,
que vivem a personificação de Herodes. Eu cheguei aqui, daqui ninguém passa, porque se passar é ameaça para mim. Se souber mais do que eu sei, se pregar mais do que eu, se fizer mais do que eu faço, vai roubar o meu lugar. Então, debaixo da personificação de Herodes, eu começo a matar, mata os pequenos. Extermina os pequenos, porque eles nunca chegarão a roubar o meu trono. Eles nunca terão a oportunidade de crescer e ser como eu sou, rei de toda a terra. E eu tenho por último grupo, que são os meninos de 0 a 3 anos, de 0 a 2 anos, estão sendo sacrificados e mortos por conta de egoísmo, por conta de coração cheio de ódio. Pessoas que não têm nada a ver com isso, as que estão morrendo por conta de Cristo, por conta da pregação de Cristo, por conta do mover que Cristo pode fazer. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero saber nessa noite onde você está. Eu quero saber nessa noite de ceia em que grupo você se encontra. Porque nós precisamos ter entendimento que as coisas estão caminhando para o fim. E o que nós temos que buscar não é o aperfeiçoamento da letra, mas a conscientização do poder e do amor revelador de Cristo. Entender de uma vez por todas que eu não preciso saber tudo, desde que eu esteja aos pés dele. Eu não preciso ter todo o conhecimento, toda a sabedoria, mas eu preciso me dispor a andar para encontrá-lo, para experimentá-lo. A maior tristeza do meu coração é eu perceber que um culto como esse de domingo de ceia, onde você vai ser convidado a sentar na mesa, tomar do sangue, comer do corpo, os camaradas dizem assim: o sol tá bom pra caramba. Ah, dá uma preguiça ir para a igreja. Aí você diz assim: tá desviado, varão? Que isso, rapaz, tá doido? Conheço Deus, tenho experiência com Deus. Eu sei o que Deus fez, eu sei como Deus age, eu sei como Deus... Pois é, mas não está disposto a levantar o bumbum da cadeira e vir ter um encontro, passar pela experiência. Em compensação, nós temos uma multidão sem noção de nada, como eram os reis magos, mistura tudo. Como que você chegou aqui? Não sei. Como que você chegou a esse lugar? Não sei, uma energia me trouxe. Eu fui tomado por uma energia, a energia me puxou, eu fui andando, dizendo: eu não vou, não sei. Mas eu cheguei, pastora. Louvado seja Deus, que energia te trouxe, varão. Eu prefiro um bando de gente que não tenha conhecimento ainda, que não tenha total sabedoria das escrituras das letras, mas que está disposto a andar o tempo que for, até passar pela experiência de adorar o Messias. Uma geração, eu vou terminar, uma geração de filhinho de papai, mal acostumado, cheio de não me tocas, que encontra com uma geração passada que diz: nós pagamos tempo de orar de joelho, nós pagamos tempo na nossa história de vida de fazer jejum. Aí essa geração nova que acha que sabe tudo, que conhece tudo, diz assim: isso aí era o tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, não precisamos fazer mais nada disso não. A gente conhece o bagulho todo. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que os jovens são chamados por Deus porque eles têm a força que os mais idosos não têm. Mas, amigo, nós estamos precisando voltar às nossas raízes. Nós estamos precisando voltar ao tempo onde se pagava preço de verdade, onde se buscava de verdade,
onde não se viam para a igreja, para um encontro relacional, mas eu saio da minha casa, eu me arrumo, eu preparo o domingo, eu fico cronometrando o relógio para chegar a hora, porque eu não vou comer pizza, eu não vou comer cachorro-quente, eu vou encontrar o Messias, eu vou adorá-lo, e eu vou colocar diante dele o meu ouro, a minha incenso e a mirra. Eu estou disposto a ir aonde ele estiver.